Fala, comunidade concurseira. Vamos continuar corrigindo a prova do Ministério Público de São Paulo, prova para a segunda fase de promotor de justiça, aplicada recentemente, 27 de abril de 2025. Simbora. A canetinha não tá pegando. Ah, não, tá sim. Primeiro que o tema tratado na questão de direito penal da versão 3 é um tema muito importante, que é a medida de segurança. Então, ó, eu trouxe uma informação de um relatório do CNJ, que está neste link aqui, para quem quiser, que fala o seguinte, ó, vou ler. Outra informação importante é que 63 pessoas continuam internadas mesmo após receberem decisão de desinternação. Isso equivale, ó, a 6,5% do total de pessoas internadas em São Paulo. Dessas, 16 estão há mais de 5 anos, 30 estão entre 2 e 5 anos, 5 estão há menos de 1 ano. E aí eu trouxe a tabela também de São Paulo, né? Lembrando aí que é a prova do Ministério Público de São Paulo, sobre o tempo total de internação e quantas pessoas estão neste tempo internada. Então, olha, pelo menos 26 anos internada tem 2 pessoas, pelo menos há 21 anos internadas tem 5 pessoas. Então, será que essas pessoas tivessem recebido pena privativa de liberdade, elas estariam reclusas há tanto tempo? Fica aí essa reflexão e vamos para a questão. Questão de direito penal, questão número 5 da versão 3, que não foi sorteada. Dá para dividir essa questão em 3 partes. Eu separei com as cores. A primeira parte é amarelo, a segunda em verde, a terceira em azul. Ou seja, nessa questão tinha 3 respostas, ao menos, né, que o examinador esperava. Então, vamos lá. Vou ler. Parte amarela aqui, ó. Discorra sobre o debate doutrinário acerca da natureza das medidas de segurança, sob a perspectiva dos princípios e comandos contidos na Lei número 10.216/2001, que é a Lei Antimanicomial, da Política Antimanicomial. Além disso, comente o papel do CNJ, Conselho Nacional de... Comente o papel do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária na execução de medidas de segurança. Por fim, analise a aplicabilidade da Resolução CNJ 487 de 2023 no contexto do cumprimento de medidas de segurança. Então, são 3 questões diferentes. Vamos começar da primeira parte, que está em amarelo. Discorra sobre o debate doutrinário acerca da natureza jurídica, né, das medidas de segurança sob a perspectiva dos princípios e comandos da lei antimanicomial. Lembrando que o total para responder a questão inteira eram 30 linhas. Então, sobre a natureza jurídica, eu peguei uma citação da Patrícia Manzolini no livro dela, que é essa aqui, ó. O discurso legitimador da medida de segurança se equilibra, assim, na necessidade de medida de segurança da sociedade, para a segurança da sociedade, por um lado, e nas providências para o tratamento do sentenciado, buscando cuidar de sua saúde mental e controlar sua periculosidade, que é o critério da medida de segurança, né, diferentemente do critério da pena privativa de liberdade. Então, a gente pode falar que existe uma natureza, ó, que é concomitantemente ao mesmo tempo punitiva, porque ele vai ficar recluso, e terapêutica, porque ele vai cuidar da saúde mental, vai ter médico, vai ter enfermeiro, vai ter uma equipe multi lá cuidando dele, ou dela, né? E se você olhar para o artigo 4º da Lei da Política Antimanicomial, que é a Lei 10.216/2001, você vai ver que tem um caráter subsidiário da medida de segurança, ou seja, a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ou seja, o tratamento de internação ele é subsidiário ao tratamento ambulatorial, que é fora da internação. E continuando aqui, ó, o tratamento visará como finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio, ou seja, o foco da medida de segurança é a ressocialização. Lembrando aqui, ó, que o tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer a assistência necessária, incluindo serviços médicos, psicológicos, etc. Uma equipe multi mesmo. Então, aqui eu só trouxe esse relatório do CNJ, que você acha facinho na internet, é um exemplo de jurimetria, ou seja, a aplicação da estatística de análise de dados para o direito penal. Essa aqui, ó, essa 6ª edição da Justiça e Pesquisa, que está lá no site do CNJ, não saiu aqui, mas é do CNJ. E a segunda parte da questão. Além disso,
comente o papel do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária na execução de medidas de segurança. Eu acho que uma das inspirações que podem ter acometido o examinador é esse Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária para o quadriênio de 2024 a 2027, que é super recente, do final aí de setembro de 2024. E adivinha quem fez esse relatório? O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é justamente sobre ele a segunda parte da questão. Então, vou ler essa notícia que eu retirei do site do Ministério Público do Paraná, que é o seguinte: o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no uso da atribuição de propor diretrizes de política criminal de prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e medidas de segurança, segundo os termos da LEP, inclusive esse é um dos fundamentos da resposta que eu não juntei aqui, Artigo 4º, inciso 1º da LEP é um dos fundamentos que poderia ter sido usado nessa parte da resposta, que traz a atribuição legal de propor diretrizes de política criminal para medidas de segurança. Essa atribuição do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Então, aprovou por unanimidade este plano. Então, um dos fundamentos já está aqui, né? Artigo 4º, inciso 1º da LEP, Lei 7.210 de 84. Então, continuando. Esse plano nacional pode ter sido uma inspiração do examinador, ou não, né? Não sei. Então, na LEP, se você olhar os artigos 61 e 64, eles tratam desse conselho, que é questionado na pergunta. Está lá no artigo 61, inciso 1º. São órgãos da execução penal, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E no artigo 64, inciso 1º, eu acho que era a resposta da prova. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual, incumbe propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, a administração da justiça criminal e a execução das penas e das medidas de segurança. Então, juntamente com o artigo 4º, inciso 1º, que estava lá no site do MPPR, artigo 4º, inciso 1º da LEP, o artigo 64, inciso 1º, me parece que eram os artigos mais importantes para a segunda parte dessa questão. Continuando. A terceira parte da questão. Por fim, analise a aplicabilidade da Resolução CNJ 487 de 2023 no contexto do cumprimento de medidas de segurança. Então, eu trouxe aqui uma foto dessa resolução. E ó que ela fala aqui logo no epíteto, no início aqui, institui a política antimanicomial do Poder Judiciário e estabelece procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência e a Lei 10.000... ficou escuro, deixa eu trocar a cor. E a Lei 10.216 de 2001, que é justamente a lei que é citada na pergunta. No processo penal e execução das medidas de segurança. Então, só daqui você já sabe que essa resolução se aplica para medidas de segurança, né? Porque tá logo aqui na primeira parte introdutória falando que institui a política antimanicomial pautada nesta lei no âmbito do processo penal e da medida de segurança. Mas, além disso, tem outros artigos que dariam para citar dessa mesma resolução CNJ 487, que é o artigo 1º, que fala o seguinte, eu vou ler. Instituir a política antimanicomial do Poder Judiciário por meio de procedimentos para tratamento das pessoas com transtorno mental ou qualquer forma de deficiência psicossocial que estejam custodiadas, sejam investigadas, acusadas, réis ou privadas de liberdade, em cumprimento de pena ou de medida de segurança. Em prisão domiciliar, em cumprimento de alternativas penais, monitoração eletrônica ou outras medidas em meio aberto e conferir diretrizes para assegurar os direitos dessa população. Ou seja, o artigo 1º dessa resolução traz a aplicabilidade para a medida de segurança, porque institui a política antimanicomial para as pessoas que estejam em medida de segurança. E o artigo 3º, que traz os princípios e diretrizes que regem o tratamento das pessoas com transtorno mental no âmbito da jurisdição penal, no seu inciso 5º, fala que a adoção da política antimanicomial na execução de medidas de segurança.
Então, tanto aquela primeira frase introdutória quanto o artigo 1º e o 3º são fundamentos que poderiam responder essa terceira parte dessa questão número 5 de Direito Penal, da versão 3. E será que esse tema ele caiu na primeira fase da prova do promotor de justiça do Estado de São Paulo? Será? Sim. Questão 9 de Direito Penal, tratando exatamente da mesma resolução. Vou ler só a primeira parte. A resolução CNJ 487 de 2023, alterada pela resolução CNJ 572 de 2024. Inclusive, se você tiver no Hotmart, na descrição eu coloquei essas duas resoluções e esse plano nacional. Continuando a leitura. A resolução CNJ 487, alterada pela 572, que está sob júdice para controle concentrado de constitucionalidade perante o STF. Aqui eu não sei, eu tentei achar qual ADI seria essa ou qual ação seria essa. Eu não achei, eu tenho a impressão que é a DPF 347 do estado de coisas inconstitucional do presídio, mas eu não tenho certeza, eu ainda não localizei. Institui a política antimanicomial do Poder Judiciário e tem como um dos pressupostos a compatibilização com o que preconiza a lei antimanicomial. Por sua vez, continua em vigor o regramento legal penal e processual penal a respeito das medidas de segurança. Você vê que a própria questão, além dela tratar da mesma resolução, ela está falando de medida de segurança, ela está falando que essa resolução se aplica à medida de segurança, que foi justamente a terceira parte, a parte final da questão da segunda fase. Dito isso, sob a perspectiva estrita da regulação normativa das medidas de segurança contidas no Código Penal, assinar a alternativa correta. Aí tinha as alternativas, deixei um gabarito do cursinho médico que tem gratuitamente na internet. E, então, observando, né, a mesma resolução foi exigida na primeira fase, questão 9 de Direito Penal, e na segunda fase da prova da versão 3, não sorteada, questão de Direito Penal número 5. Mesma resolução, abordando a mesma perspectiva, medida de segurança, e a resolução do CNJ. Então a pergunta de $1 milhão é: caiu na primeira fase, caiu na segunda fase? Na verdade aqui não foi na versão 2, hein? Foi na versão 3, não foi na 2, foi na versão, deixa eu mudar a cor, na versão 3. Então caiu na primeira fase, caiu na segunda fase, será que vai cair na fase oral? Cenas dos próximos capítulos, quem viver verá. Então, limitações são fronteiras criadas pela nossa mente. Simbora, meu povo.